felizes? Irmãos, eu gostaria de continuar falando com vocês. Vou tirar isso aqui daqui para não atrapalhar. Gostaria de continuar falando com vocês a respeito das obras da carne, nós já falamos, mas do fruto do Espírito. E hoje eu queria falar e compartilhar com os irmãos como que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Como que o Espírito Santo se move em nossas vidas. Obrigado, pastor. Como que o Espírito Santo se move em nossas vidas para nos... vocês perderam a oração, já estão lá embaixo as crianças, pode descer. Pode ir, já estão lá embaixo. Se for no banheiro, as duas. Por que mulher sempre quando vai no banheiro leva alguém junto? Homem não, né? Homem vai sozinho, né? Mulher sempre tem que levar alguém junto. Então, voltando, eu quero hoje falar com os irmãos a respeito sobre como o Espírito se move em nossas vidas, como ele trabalha para transformar as nossas vidas. Irmãos, todos nós que estamos aqui, temos uma necessidade urgente no nosso espírito de uma transformação de Deus. Ninguém aqui, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E como que nós recuperamos essa glória? Recuperamos essa glória quando nós observamos a Deus, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, e começamos a praticar ela nas nossas vidas. Amém? Então, se todos nós caímos, todos nós estamos desgarrados de Deus, nós estamos à mercê daquilo que nós vamos decidir para os nossos dias e para as nossas vidas. Eu estava, ontem, estava fazendo o meu devocional ontem de manhã, e estava ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos. Recomendo para vocês seguir ele e ouvir as ministrações dele. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele estava falando sobre a nossa condição humana. Ele falava o seguinte, eu estou estudando com ele o livro de Efésios, versículo por versículo, e ele estava falando o seguinte: olha, toda a humanidade se perdeu, toda a humanidade está andando num ritmo só para a perdição, para um abismo profundo. Ela está andando cega, surda, totalmente debruçada na imoralidade, nas coisas pecaminosas. Então ela está andando cega e elas não conseguem ver para onde estão indo. A humanidade não está conseguindo enxergar para onde está indo. Então Deus, com a sua misericórdia, ele pega alguns e chacoalha esses alguns e fala: acorda, olha para onde você está indo. E alguns desses que são chacoalhados, eles acordam e vêm e mudam a sua rota, convertem a sua vida e mudam de direção. E embora isso seja uma alegoria que ele usou, não deixa de estar fora daquilo que as Escrituras diz. O mundo está perdido, o mundo jaz do maligno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso tudo quer dizer? O mundo está perdido, nós estamos perdidos, mas a graça de Deus e a misericórdia de Deus nos alcançou a ponto dele entregar o seu Filho por nós. Agora, a Bíblia diz, e nós vamos ler aqui, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, tudo aquilo que a guiava no mundo, deixou de guiá-la, e um novo governo se estabelece na sua vida. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Abra comigo Gálatas capítulo 5. Vocês estão com frio, né? Não dá para ligar o ar-condicionado, que vocês estão com frio, né? Mas eu estou me mexendo aqui, já estou esquentando. Gálatas capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Nós já lemos essa passagem aqui alguns domingos atrás, e nós vamos recapitular, e nós vamos indo trabalhando com ela,
até a gente chegar num consenso naquilo que Deus quer ministrar nessa noite. Versículo 16, 5:16, Gálatas 5:16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo começa aqui dizendo que nós devemos andar no Espírito para que a nossa carne seja vencida. A concupiscência, o desejo da carne, seja vencido através do nosso caminhar no Espírito. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja a vontade, que porventura seja o vosso querer. Versículo 18: mas se sois guiado pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, já lemos isso e estudamos cada uma delas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Me perdi aqui. 21. Invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Todos aqueles que estão praticando as obras da carne, que nós já estudamos aqui, não herdarão o reino dos céus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja bem que nessa passagem o Senhor começa dizendo assim, através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está nos ensinando algo poderoso aqui. Ele está nos ensinando sobre como podemos vencer a carne nas nossas vidas. Eu não sei se você tem consegue discernir isso na tua mente, no teu coração, mas o quanto é prejudicial para uma pessoa ela viver segundo os seus desejos da carne. E nós numeramos cada uma das obras da carne aqui. Falamos prostituição, impureza, lascívia, idolatria, todas elas nós enumeramos aqui, falamos, ensinamos uma a uma. E aqui o Senhor está dizendo o seguinte, que todos aqueles que praticam todas essas obras da carne, ou apenas uma, você pode dizer assim, mas eu não minto. Mas se você pratica a idolatria, por exemplo, eu não estou falando apenas da idolatria onde você se dobra diante de uma imagem de escultura. Eu estou falando da idolatria que muitas vezes as pessoas têm, porque o que é idolatria? É toda vez que você coloca alguém no mesmo patamar de Deus ou acima de Deus. Quando você coloca a sua confiança em alguém acima de Deus, Por exemplo, eu vou dizer para você, eu lembro que uma vez um irmão, na igreja que eu congregava, eu não era pastor ainda, o irmão era pastor já. Ele chegou para o nosso pastor, líder da igreja, e ele falou assim, olha pastor, minha filha ficou doente, e eu orei, e ela não foi curada. Aí o pastor falou para ele assim, sabe por que ela não foi curada? Ela não foi curada porque você tem plano de saúde para tua filha. Porque na verdade a tua fé não estava na oração que você fez, mas sim na sua mente. Se não der certo a minha oração, eu posso levá-la, eu tenho um plano de saúde muito bom, então ela pode. Agora, por que os milagres acontecem muito mais em lugares tipo África, por exemplo? Na África, para alguém ser ordenado pastor, primeiro ele precisa ter ressuscitado pelo menos uns 2 mortos, mais ou menos, para ele ser ordenado pastor. Porque lá não existe nenhuma outra alternativa que não seja a fé. Sabe, toda vez que nós colocamos a nossa fé em coisas e não em Deus, nós estamos sendo idólatras, nós estamos deixando de confiar no Senhor para confiar em coisas. Então não adianta eu dizer assim, eu não minto, ou eu não me prostituo, mas se eu confio mais
nas coisas do que em Deus, eu estou sendo idólatra, então eu estou praticando as obras da carne. Então todas essas obras da carne, elas vão nos levar para um lugar só, a perdição. Agora a Bíblia diz que se nós andarmos no Espírito, nós vamos ter condições de vencer as obras da carne, né? Ó, versículo 16, digo porém, se andar no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então se nós tivermos uma vida no Espírito, então a carne vai ser vencida em nós. Pense na carne e no Espírito como dois cães. Você tem dois cães na sua casa. Um representa a carne e o outro representa o Espírito. Qual é o cão que vai proteger melhor a sua casa? Aquele que você melhor tratar ele. Aquele que você dá para ele. Se você der para um a melhor comida, se você cuidar dele melhor, e o outro você deixar de lado, daqui a pouco, esse cão que você deixa de lado, ele vai estar doente. E aquele que você alimentou vai governar, vai cuidar de tudo ali. Sabe, a obra da carne, a carne e o Espírito é mais ou menos assim. O que você está alimentando na sua vida? O que eu estou alimentando? O que nós estamos alimentando é o que vai nos manter de pé. Eu não estou falando em você matar a carne. Porque se alguém matar a carne aqui, eu sou o primeiro a fugir daqui. Não estou falando de você matar a carne, mas eu estou falando de você colocar a carne debaixo do governo do Espírito. Eu já falei isso para vocês. Carne, Espírito, aliás, nós somos corpo, alma e Espírito, né? Corpo simboliza carne. Todos os três foi nos dado por Deus para relacionamento. O corpo se relaciona com as coisas da terra, a carne se relaciona com as coisas da terra, a alma se relaciona com as pessoas, e o Espírito se relaciona com Deus. O nosso Espírito, nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. O nosso Deus é triuno, somos corpo, alma e Espírito, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito. Amém? Então o nosso Espírito que habita em nós, ele precisa ter um relacionamento com Deus, para que nós possamos aquietar a carne em nós, para que nós possamos vencer a carne em nós, não matá-la, mas vencer ela em nossas vidas. Amém? Então toda vez que nós começamos a andar no Espírito, nós colocamos a carne no lugar correto. Agora, eu quero falar sobre isso com vocês, sobre esse mover do Espírito em nossas vidas. Como que isso acontece? Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Depois a gente volta para cá, se for preciso. E essa hora, tomara que não seja a polícia reclamando do som. Gênesis capítulo 1, primeiro livro da Bíblia, facinho de achar. Gênesis capítulo 1, nós vamos falar sobre esse mover do Espírito, como que o Espírito se move, como que o Espírito vai se mover em nossas vidas. Olha só, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E o 4 diz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a noite e as trevas. Aliás, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Amém. Talvez você olhe isso aqui e você pense, mas o que tem a ver isso aqui com a vida no Espírito? Tem tudo a ver. Porque aqui se mostra como que o Espírito de Deus se move em nossas vidas. Veja bem, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe uma linha da teologia que entende que do versículo 1 ao versículo 2 passaram-se milhares e milhares de anos.
Alguns teólogos dizem, como que você explica, né, a existência dos dinossauros? Como que é impossível dizer que não existiu dinossauros, né, irmãos? Porque tem fósseis, tem os ossos, né? Eu conheci uma cidade lá na Paraíba, Souza. Conhece lá, não? Conhece? Souza, na Paraíba, lá tem vestígios de dinossauro, né? Não é, Jair? No Piauí também. Exatamente. Então, os dinossauros existiram, mas como que nós explicamos biblicamente os dinossauros? Alguns teólogos dizem que os dinossauros existiram no período entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis ao versículo 2 de Gênesis. Porque eles afirmam que entre o 1 e o 2, alguma coisa aconteceu que deixou a terra sem forma e vazia. Em Isaías, se eu não me engano, não vou lembrar agora certo onde é que está escrito, mas eu sei que está em Isaías. Diz que de forma alguma Deus criou a terra sem forma. Então Deus não criou a terra sem forma, alguma coisa aconteceu que deixou a terra sem forma e vazia. Amém? Então do versículo 1 ao versículo 2 aconteceu algo na terra que deixou a terra mal. E aí no versículo 2 ainda diz assim, e havia trevas, e a terra porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que isso quer dizer? Que no momento em que tudo estava trevas, o Espírito começou a se mover. E quando o Espírito começou a se mover, a palavra do Senhor diz, no versículo 3, já logo em seguida, e disse Deus, haja luz e houve luz. Deixa eu te falar uma coisa, como que é o processo de Deus, de tratamento de Deus, para nos resgatar de uma vida carnal, de uma vida terrena, de uma vida desprezível, de uma vida destrutiva, destruída. A primeira coisa que acontece é o mover do Espírito. O Espírito de Deus começa a se mover. E quando ele começa a se mover, Deus diz, haja luz agora. Agora eu pergunto para vocês, alguns que já estão há tempo aqui já sabem até a resposta. Mas, quando o Espírito se moveu, e Deus disse, haja luz, o que apareceu? Caos. Porque depois você vai ver que Deus começa a dar ordem às coisas. Deus fala, haja separação entre a água e a terra. Como é que era isso? Terra e água, tudo misturado. Como é que era? Era um lodo que tinha. A terra estava um caos, a terra estava destruída. Mas com o mover do Espírito, a luz veio. E olha só que foi, meu Deus é perfeito, irmãos. Olha que o Senhor fala no versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Mas como pode a luz ser boa se o que ela estava revelando era caos, era destruição? Sabe, quando o Espírito começa a se mover nas nossas vidas, a primeira coisa que vai aparecer não é glória. A primeira coisa que vai aparecer é o caos que está escondido dentro de nós. Esse é o mover do Espírito. Tudo aquilo que está oculto dentro de nós, tudo aquilo que só Deus sabe que está ali dentro, que o seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seus pais não sabem, só você e Deus sabe. Quando o Espírito começa a se mover, tudo vem à luz, e Deus olha aquele caos que estava a terra, Deus olha o caos que está as nossas vidas, e Ele diz, a luz é boa. Por que a luz é boa? Porque está revelando o caos que está nas nossas vidas. Não tem como Deus construir tudo aquilo que Ele projeta para as nossas vidas, enquanto tudo está na escuridão. É quando tudo vem à luz, é que a obra do Senhor começa a ser feita nas nossas vidas. Quando tudo aparece, quando nada mais está oculto. Sabe aquela hora que você olha assim e fala assim, agora não sei mais o que vai ser da minha vida. Acabou tudo agora. Todo mundo já sabe sobre tudo de mim. É nessa hora que Deus começa a se mover. O primeiro passo de Deus é trazer luz. Olha só que interessante isso. Essa luz que aparece aqui no versículo 3, no versículo 2, não é
o sol. O sol Deus criou só no quarto dia, esse é o primeiro dia. Que luz é essa? É a própria presença de Deus. Irmãos, o Espírito vai se mover na sua... Deixa eu te falar uma coisa, para alguns isso vai ser terrível, mas o Espírito vai se mover na sua vida a ponto de trazer à luz tudo que está oculto aí dentro. Tudo aquilo que tem te esmagado, e eu sou testemunha disso. Eu sou uma testemunha viva disso. Enquanto as coisas estão ocultas, enquanto as coisas estão escondidas, não tem como Deus trabalhar ali. Então o mover do Espírito, a primeira coisa é mostrar tudo. Ele vai mostrar a nossa imaturidade. Ele vai mostrar tudo aquilo que está ali dentro e que nos faz ser podres. Ele vai mostrar tudo aquilo que é vergonhoso. Por quê? Porque Deus não nos ama? Não. É porque Ele nos quer perfeito. E enquanto está na escuridão, não tem como. Irmãos, se nós apagarmos as luzes todas aqui, e dar uma vassoura para cada um aqui, e dizer, vamos limpar a igreja. Aí todo mundo vai se bater com a vassoura. Terminamos. Acende a luz, tá tudo, tem os cantos que estão sujos. Enquanto nós estivermos na escuridão, não tem como Deus fazer a obra completa em nossas vidas. Eu sei que isso é amedrontador. Eu lembro que uma vez eu estava pregando sobre isso numa igreja lá em Joinville, na igreja de um amigo meu. E eu estava falando exatamente sobre isso. E eu falei exatamente isso. O filho dele estava tocando teclado, assim, que nem o Juninho atrás de mim. E eu estava pregando e eu falei assim, Deus vai trazer à luz tudo aquilo que está oculto. Quando eu falei isso, o teclado parou. O teclado parou, eu olhei para trás, o menino já não estava. E a igreja entrou num processo, naquele lugar a igreja entrou num processo, foi até que a igreja se extinguiu, acabou, não teve... E depois o pastor é meu amigo, ele fala assim, a culpa é tua, brincando, né? Você profetizou que Deus ia trazer a luz e Deus trouxe a luz, tudo. Mas a Bíblia diz que isso não é para a morte, irmãos, isso é para a vida. Quando Deus revela tudo aquilo que está oculto, é para a vida. Quando tudo aquilo que é podre de nós aparece, a gente pensa, acabou tudo agora. Não, Deus falou assim, não, agora que vai começar. Agora que vai começar. Lembra que eu falei, se nós andarmos no Espírito, entendermos que esse é um processo natural de todo aquele que quer viver uma vida íntegra com Deus. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que você não queira passar por aquilo, faz parte do processo de Deus. E vou dizer, o final é glória. O final é glória. Romanos 8, 28, eu amo essa passagem, diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, os que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que de antemão o conheceu, também os predestinou, né? Já falei isso, e os que predestinou, a estes justificou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Sabe, é um processo nas nossas vidas e não tem como nós fugirmos desse processo. Se nós quisermos viver uma vida íntegra no Espírito, nós vamos passar pelo processo, por esse processo, aonde tudo aquilo que é caos, tudo aquilo que está escondido dentro de nós, vai ser preciso ser revelado. Diante de Deus e de quem mais for preciso ser revelado. Em outras palavras, tudo aquilo que está obscuro e escondido dentro de nós vai ser revelado pelo Senhor. E aí cabe a nós, ou nós aceitamos o propósito, o processo, ou nós aceitamos esse processo de Deus, entramos nele, permitimos que tudo aquilo que está ali sujo seja limpo pelo Espírito,
ou nós nos escondemos e continuamos do mesmo jeito? Eu tenho falado aqui para os homens da igreja aqui, pelo menos os homens que têm conseguido vir nas nossas reuniões de homens. Eu sei que nem todos podem vir, mas os que estão vindo, eu tenho falado para eles: nós somos a mudança que a nossa casa precisa. Não é a nossa esposa que tem que mudar, somos nós. Nós somos o sacerdote. Se nós não dermos uma resposta, nós vamos continuar sempre na mesma. E eu louvo a Deus porque eu tenho ouvido alguns irmãos que estão se posicionando dentro das suas casas, e a sua história está sendo mudada. Talvez seja 1 ou 2 ou 3 testemunhos, mas são 1 ou 2, 3 lares que estão sendo restaurados, porque tem se permitido ser trabalhado pelo Espírito. Deixa eu te falar, olha para o seu irmão e fale assim para ele: a luz vai chegar. Agora me responda, olha para mim aqui e me responda, qual foi a cara que ele fez? Ele fez cara de medo? Ou ele se alegrou com a luz quando você falou, a luz vai chegar? Está de máscara, né? Dá para disfarçar bem. Deus quer trazer à luz tudo aquilo que está oculto em nossas vidas, porque Ele tem prazer em transformar as nossas vidas. Ele quer que você seja uma pessoa diferente, Ele quer que eu seja uma pessoa diferente, Ele quer que nós vivamos pelo Espírito de Deus. Amém? Abra comigo Efésios. Nós estamos falando sobre o mover do Espírito. Então Ele vai se mover primeiro, e Ele vai trazer à luz a tudo aquilo que está oculto nas nossas vidas. Só que você lembra que Efésios, irmãos, Efésios 5, Gálatas, Efésios é o próximo. Efésios 5 também. Só que você lembra que nós falamos que não é apenas, e no versículo 25 de Gálatas 5 que nós lemos antes, fala assim: se vivemos no Espírito, devemos andar também no Espírito. Então não é simplesmente nós vivermos no Espírito, não é nós simplesmente, é o versículo, nós vamos ler o versículo 18 em diante, mas primeiro olha aqui para mim, para que você possa entender o que nós vamos ler aqui. Não é simplesmente nós aceitar que tudo aquilo que está errado em nossas vidas apareça para que haja um conserto. A Bíblia diz que não é só viver no Espírito. O que é viver no Espírito? Viver no Espírito é o que você está fazendo aqui hoje. Todo domingo quando você vem na igreja, você está vivendo no Espírito. Quando você dobra o teu joelho, você está orando, você está vivendo no Espírito. Quando você lê as Escrituras, você está vivendo no Espírito. Porém, a Bíblia diz que nós devemos andar também no Espírito. E o que é andar no Espírito? Andar no Espírito é dar testemunho de tudo aquilo que nós recebemos aqui. Amém? Andar no Espírito fala de como você vai reagir com o que você está ouvindo aqui essa noite. Como que vai ser amanhã, quando der 9 horas e o culto acabar, como é que você vai dar continuidade a esse culto na sua vida? Isso fala de andar no Espírito. Nós estamos todos aqui. Quando você faz teu devocional, isso é viver, mas nós precisamos dar uma resposta a tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? Então não é só vir na igreja, não é só orar, é se posicionar, é permitir que as coisas sejam mudadas em nós, sejam transformadas em nós. Olha só o que fala Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu já li isso aqui, já ensinei isso aqui, mas a gente vai voltar hoje aqui. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não quero entrar aqui nessa questão de bebida é pecado ou não é pecado. Eu ministrei quando eu falei sobre obras da carne, eu falei claramente sobre isso. Se você não estava na nossa reunião, você procura lá no Facebook da igreja, você vai achar a pregação, você assiste, e aí você vai ver tudo aquilo que nós pensamos com relação à bebida alcoólica. Amém? Aqui a Bíblia não está falando, eu acredito que a Bíblia não está falando, e
teologicamente, não é disso que a Bíblia está falando, que você não deve beber. Mas aqui a Bíblia está falando sobre uma alegria que o vinho causa. Vinho na Bíblia significa alegria. Por exemplo, quando você vê o casamento lá em Caná da Galileia, onde o vinho acabou, o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar, não é fazer o passarinho voar, irmãos. Porque uma vez tinha um filme antigo, Jesus era criança, aí ele dá uma pedrada no passarinho, o passarinho morre e ele ressuscita o passarinho. Esse não foi o primeiro milagre de Jesus, amém? O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, aonde o vinho tinha acabado. É muito profético isso. O vinho tinha acabado, ou seja, a alegria dentro de um casamento tinha acabado. E Jesus transforma a água em vinho, ele restaura a alegria de volta no casamento. E a alegria foi muito melhor, porque os convidados disseram assim, poxa, esse vinho agora está melhor do que o outro. Né? Então o vinho aqui produz alegria. O que o Senhor está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Ele está falando o seguinte, olha, a alegria que você tem que buscar na sua vida, não é aquela que o vinho proporciona. A alegria que você deve buscar na sua vida, não é aquela euforia que você tem quando você toma uns gorozinhos. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele estava dizendo, olha, a única alegria plena que você vai ter, é quando o Espírito for completo em você. Então você precisa buscar o Espírito. Você precisa andar no Espírito, dar resposta ao que você está recebendo na igreja, ao que você está recebendo nas suas orações. Você precisa dar resposta naquilo que você tem recebido nas suas orações, na sua leitura diária das Escrituras. Você tem que dar resposta a isso. É isso que vai te encher de alegria. Não tem coisa melhor, queridos. Isso já, talvez alguns já tiveram essa experiência. Você está deprimido, está triste. Está triste. Parece que nada está dando certo na tua vida. Parece que tudo vai para, como a gente falava antigamente. Nem tão antigamente, porque eu também não sou tão velho, né? Mas nós falávamos antes. Parece que tudo vai indo para o beleléu. Já ouviu essa expressão? E aí você vai para as Escrituras e uma palavra, um versículo da Bíblia, te resgata daquele buraco. Gente, não tem experiência mais poderosa do que essa. Essa é a alegria no Espírito que nós temos que buscar. E o Senhor não fala só que você precisa buscar a alegria do Espírito e não buscar a alegria do vinho, mas Ele fala como você vai buscar isso. Versículo 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A primeira coisa que vai te encher do Espírito é quando você dedica uma vida de louvor ao Senhor. Louvor e adoração. Aqui está falando de música. Entoando louvores, cantando louvores ao Senhor. Eu já falei aqui, você sabe a diferença? Um, dois. Teste. Amém. Estão me ouvindo bem agora? E o Senhor está falando aqui agora, Ele fala o seguinte, olha, não é com o vinho que você vai se alegrar, numa alegria que vai ser permanente na sua vida. Mas Ele fala o seguinte, agora, quando você se dedicar em louvor e adoração ao Senhor, então a sua vida vai voltar a ter um sentido. Amém? Passou bem ruim o microfone aqui, deixa eu tirar isso.
Só dá um pouquinho de volume aqui para mim. É quando nós dedicamos a nossa vida em louvor e adoração ao Senhor, é quando nós vamos estar então alimentando o Espírito em nós. Eu já falei aqui para vocês, e eu gostaria de repetir novamente, como eu gosto de repetir as coisas. Existe uma diferença entre louvor e adoração. Louvor é quando nós damos toda a nossa devoção ao Senhor, nós cantamos ao Senhor, nós declaramos todo o nosso amor, toda a nossa devoção a Ele, através dos nossos lábios, daquilo que nós falamos. E adoração é quando nós damos toda a nossa devoção, todo o nosso amor ao Senhor, através das nossas atitudes. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que nós possamos nos encher do Espírito, então nós precisamos nos render em louvor e adoração ao Senhor. Nos render em louvor e adoração ao Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, eu sempre falo isso quando eu estou falando sobre isso. Você nunca vai se encher do Espírito ouvindo a Anitta, Wesley Safadão, quem mais? Tonico e Tinoco, quem é da velha guarda. Você nunca vai se encher do Espírito enquanto os seus ouvidos estão se enchendo de coisas que não são para a glória de Cristo. Você pode ver, o cara que ouve muito música sertaneja, aquelas músicas que todo tempo tem alguém traindo ele, né? Pode ver, ele é ciumento. Pode ver. A mulher que ouve muito sempre está achando que o marido está traindo ela, que os seus amigos traem, né? É assim. Então nós precisamos, queridos, se a gente quer viver plenamente no Espírito, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é uma decisão que precisamos tomar. Então precisamos abrir mão de algumas práticas que temos, porque não é apenas viver, não basta você vir na igreja. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não basta você vir na igreja, irmãos. Nós temos que dar uma resposta lá fora quando isso aqui acaba. Quando o culto acaba, a tua vida tem que refletir aquilo que você está recebendo aqui dentro. Falando entre vós, versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, louvando, adorando ao Senhor. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que eu me encho do Espírito? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e sendo grato a Ele por tudo. Sabe, nós somos muito bons em agradecer a Deus pelas coisas boas que acontecem. Mas se você está viajando e o pneu do seu carro fura e você vai ver o step está vazio, você já vai na tua mente dizer assim: é o diabo que está armando uma para mim aqui. Às vezes eu tenho a impressão, às vezes, que o diabo, pastor, vai aparecer para alguns. E vai mesmo, vai dizer: pelo amor de Deus, para de me culpar um pouco. Eu sou o acusador. Sou eu que te culpo. Sabe, todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas estão contribuindo. Lembra? E disse Deus: haja luz, e o que apareceu foi caos, e viu Deus a luz, e viu Deus que a luz era boa. Então tudo que está acontecendo à nossa volta, existe um propósito de Deus. As coisas estão boas, é Deus. As coisas não estão boas, continue glorificando a Deus e agradecendo a Deus. Porque todas as coisas, eu estou me enchendo do Espírito. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: que em todas as experiências da nossa vida, nós podemos amadurecer e crescer um pouquinho mais. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas pode nos fazer melhor. A diferença é como nós vamos decidir isso. Tem muitos que desistem, muitos que abandonam o barco no momento de dificuldade, e outros não. Outros olham aquilo, vê aquilo como um desafio. Não, eu vou dar a volta por cima. Eu vou seguir em frente.
Eu dei muita risada esses dias. Alguém postou, não sei aonde, não sei quem foi, não lembro. Mas alguém postou assim uma imagem do Rock Balboa. Todo detonado assim. Falou assim, ó, esse mês foi leve, pode vir o próximo. Não tem nada que move o coração de Deus quando uma pessoa ela tá firme no seu propósito com Ele. E as dificuldades, as lutas, aquilo que entristece elas não tem o poder de transformar a sua fé. Por isso que eu estava orando aqui, eu falei, Senhor, nos batiza com um batismo de convicção. Quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes eu me programei para desistir, mas dentro de mim tem um negócio, irmãos, que não me deixa quieto. Dentro de mim tem um negócio que não me deixa. Às vezes eu penso que eu até sou meio maluco. Às vezes eu nem penso, às vezes eu tenho certeza até. Porque nós precisamos continuar crendo. Eu continuo crendo, continuo acreditando. E todas as coisas, todas as lutas, essas cadeiras vazias que estão aqui, é para a glória de Deus. Isso aqui está me ensinando a ser um homem de Deus. Sabe, toda vez que alguém fala mal de mim, é Deus me moldando, a eu vencer essas coisas. Deus me ensinando que eu posso ser melhor. Todas as coisas, seja grato a Deus em todas as coisas. Seja grato a Deus em todas as coisas. Tudo que você está passando, existe um propósito de Deus. Deus está cuidando. Deus está tratando com você, Deus está te promovendo, Deus está te levando melhor, te tornando melhor, e Ele está te enchendo do Espírito. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, então o primeiro conselho de Paulo para que a gente esteja cheio, louvar a Deus a todo tempo. Segunda coisa, agradecer a Deus em todo tempo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse aqui para mim é o mais desafiador que existe, irmãos. É o mais desafiador que existe. Sujeitar é diferente de tolerar. Sujeitar é eu me sujeitar, é eu entrar debaixo daquilo que a outra pessoa carrega. Sujeitar é eu aceitar que por mais que a pessoa A seja diferente de mim, ela tem algo dentro dela que eu não tenho, e eu preciso daquilo ali que ela tem. Em outras palavras, o Senhor está querendo dizer aqui, ninguém é descartável. Ei, você que quer ser cheio do Espírito, você não vai conseguir ser cheio do Espírito sozinho. Você vai precisar que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça e deposite sobre você coisas que Ele recebeu do Eterno que você não recebeu. Aí daí a gente fala assim, não, mas eu até do pastor Marcos, ó, eu até aceito que ele ore por mim, bote a mão na minha cabeça. Esses dias um pastor aqui da igreja levou um tapa na mão, né? Lembra? Foi orar pelo irmão, falou assim, não, deu um tapa, não. Tadinho. Com certeza ele já alcançou, ó o homem falando aí, né? Ó a alma falando aí, né? Querendo defender os meus. Quietinho. Nós precisamos aprender a se sujeitar. E se sujeitar não é só reconhecer. Se sujeitar é se sujeitar mesmo. Você tem coisas que eu não tenho e eu preciso. Ah, mas eu sou pastor do Xande. Grandes coisas. Grandes coisas. Ah, eu sou pastor do Elton. É só eu que tenho para dar para... Bobagem. Todos nós aqui temos uma porção de Deus. E por isso que nós somos o corpo de Cristo. Tudo bem, Deus deu algumas hierarquias, Deus colocou alguns em alguns lugares, mas ninguém aqui é descartável. Deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, irmão.
Você precisa se posicionar. Porque eu preciso do que você carrega. Eu preciso que você me abençoe. Toda vez que você precisar de mim, eu vou estar aqui, vou orar por você, vou te abençoar, sempre. Mas saiba que você também tem que me abençoar. Que você também tem que orar por mim. Que você também tem coisas aí dentro que eu não tenho. Hoje eu recebi um amigo meu lá em casa. Eu ia buscar uns livros. Eu estava falando do pastor Marcos, ele deve ter ficado com a orelha bem quente. Mas a orelha direita, minha avó dizia, se a orelha direita que está quente, é porque estão falando bem de você. Mas falei do pastor Marcos para ele. Estava falando, eu falei assim, cara, o Marcos é uma bênção. Se não fosse o Marcos administrar toda a parte financeira da igreja, o que seria de mim? O que seria da igreja? Aí eu lembrei que quando nós fazíamos parte de uma outra denominação, a minha esposa foi durante anos tesoureira da igreja. Mas era só para ter o nome assinado lá. Quem fazia tudo era o pastor. Sabe, irmãos, cada um de nós temos uma porção. E nós precisamos nos sujeitar a cada um. Amém? Não? Adore ao Senhor. Seja grato ao Senhor por tudo. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo. E esteja aberto a receber de todo mundo. Esteja aberto a receber. Mas eu fico observando assim, né, pessoas que não são muito honradas às vezes dentro da igreja, né? Mas desempenham um papel tão poderoso. Até por coincidência hoje não estão aqui, mas a irmã Vera e o irmão Samuel são pessoas. Eu comi feijão quando eu era adolescente na casa da irmã Vera. Vi o Juninho assim pequenininho, não tão pequenininho. Eu e a pastora, nós éramos recém-casados. E eu queria muito ter uma banda. Aí foi lá o Juninho, o irmão dele, eles iam lá em casa, lembra, Juninho? E eu falava pro Juninho, Juninho, assim ó, esse é o dó, esse é o ré. E às vezes o Juninho queria fazer alguma coisa, eu falava, não, faz como eu te ensinei. Nós precisamos aprender a nos sujeitar. Cada um aqui carrega algo importante. Então, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, vença a carne na sua vida. Porque eu preciso daquilo que você tem. Jaraguá do Sul precisa do que você tem. Não tenha medo se a luz chegou e o caos apareceu. E não fique com medo se a luz ainda não chegou. E você tem confiança, você está entendendo que um dia a luz vai chegar. Não tenha medo disso. Eu encerro agora com isso, a gente vai orar e nós vamos para casa. Tomar café e vamos para casa. Você sabe por que furaram o lado de Jesus? Alguns já sabem. Mas sabe por que furaram o lado de Jesus aqui? Não, furaram direito, né? Jesus foi furado na cruz. Jesus estava na cruz. Sabe por que furaram o lado de Jesus? Furaram o lado de Jesus porque Jesus morreu rápido demais na cruz. As pessoas chegavam e queriam, os soldados vinham para quebrar as pernas dos que estavam crucificados, porque a morte de cruz era uma morte muito lenta, demorava muito. Então, para acelerar o processo, eles quebravam as pernas de quem estava crucificado. Aí chegaram, Jesus foi pregado na cruz, do lado de duas pessoas, né? Um se converteu na cruz, e a Bíblia diz, Jesus falou que ele estava salvo naquele momento que ele se converteu, e o outro, infelizmente, não. Então vieram e quebraram as pernas de um, ele caiu, vieram no outro, quebraram, quando chegaram em Jesus, falaram assim, mas esse aqui já morreu. Esse já morreu, ele não está vivo mais. Aí um dos soldados falou assim, vamos ver então se ele está morto. Porque quando você está
fazendo de conta que está morto quando você é fisgado. E foram ali em Jesus e eles verificaram e viram que Jesus de fato já tinha morrido. Sabe por que Jesus morreu rápido, mais rápido do que todo mundo na cruz? Porque ele entendeu que o propósito dele era a cruz. Por que vou ficar agonizando no lugar que eu tenho que morrer? Sabe qual é o nosso problema? Nós sempre queremos se manter vivos. Eu vou vencer, eu sou forte, num lugar que você tem que morrer. Tem que morrer. Seja grato a Deus por tudo. Entenda que o processo é esse. Jesus nunca mentiu para nós. Nós, com a nossa teologia coach, que temos tentado enfeitar demais o Evangelho, dizendo que o Evangelho é só amor, que a graça já nos livrou da condenação, do pecado, o amor. Existe um lugar que precisa ser exposto em nós, coisas em nós que precisa ser exposta para que haja cura, para que haja transformação, para que Deus transforme de fato, para que a gente seja de fato diferente. Irmãos, se o culto acabar aqui, você for para sua casa e a tua vida continuar sendo a mesma coisa, irmão, não adiantou você ter vindo aqui. Não adiantou. Você só perdeu o Faustão, agora o Faustão não está mais, né? Você só perdeu sei lá o que passa na televisão essa hora. Você só perdeu um tempo da sua vida. Essa palavra tem que nos transformar. Sabe, eu tenho que sair daqui, eu, Anderson, eu tenho que sair daqui, irmãos, e assim, com uma consciência na minha vida que eu preciso ser diferente amanhã. Eu preciso ser diferente. Essa palavra tem que transformar as nossas vidas, irmãos. Nós precisamos não só viver no Espírito. Não adianta você acordar cedo e orar, se você levanta dali e continua a mesma coisa. E eu sei que isso não é fácil, porque eu também, todos os dias é um desafio para mim. Volte e meia eu tenho que chegar para minha esposa e falar: perdão, eu fui grosso com você. Tenho que procurar algumas pessoas e me perdoe porque eu fui injusto com você. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Oi. Precisamos fazer alguma coisa. Nós reclamamos do Bolsonaro, reclamamos do Lula, reclamamos dos corruptos. Nós continuamos na mesma. Como que nós vamos ter uma nação transformada se nós não mudarmos? Nós precisamos ser a mudança que esse mundo precisa. Você precisa ser a mudança que a sua casa precisa. Você precisa ser a mudança. Amém, queridos? Então permita que o Espírito faça a obra que é dele na sua vida. E ele vai trazer à luz aquilo que é um caos em você. Aquilo que está escondido vai vir à tona. Porque o Espírito está se movendo neste lugar. Eu não sei se você tem tanta consciência quando você balança a cabeça assim, do que é isso. Eu sei o quanto dói ser exposto. Eu já passei por isso. Mas para que aquelas coisas que estavam ocultas em mim e que denegriam a imagem de Deus em minha vida fossem curadas em mim, eu precisava ser exposto. Eu entrei nesse negócio, irmãos, porque eu sei que existe um lugar de glória. E eu vou alcançar esse lugar de glória. Com pessoas ao meu lado ou sozinho, eu vou alcançar esse lugar de glória. Um dia, daqui a alguns anos. Hoje eu prego e às vezes falo de alguns homens de Deus, né? Que são referência na minha vida. Mas eu sei que um dia
dia são homens que eu olho e vejo neles um exemplo. Falei hoje aqui do pastor Augusto Nicodemos e tantos outros como Hernandes Dias Lopes, homens de Deus, pastor Cote, pastor José Rodrigues, homens de Deus que estão impactando a nossa nação. O pastor José Rodrigues está tão velhinho, eu fico vendo os vídeos dele no Instagram. Ele está deitado assim, e ele está falando: irmãos, vocês precisam se converter, porque Jesus está voltando, a besta está aí, deitado. E eu olho e falo: que homem de Deus. E eu sei que um dia, daqui a alguns anos, talvez nem aqui eu vou estar mais, se Jesus não voltar, vão falar: aquele cara era um homem de Deus. Sabe por que eu escrevo? Porque um dia eu vou morrer, mas eu quero continuar pregando. Eu quero continuar pregando. Eu quero continuar ganhando almas. Mesmo depois de morto, eu quero continuar ganhando almas. Mas para isso a gente precisa permitir que o caos apareça. Precisamos andar, viver e andar no Espírito, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé em nome do Senhor, nós vamos orar ao Senhor.